paz na guia, Deus que me alumia. O Clube do Ouvinte RU Nossa Senhora de Guadalupe traz até você a Pastoral Social da Igreja. Nos defende dos perigos, dos inimigos da vida. Vem, ó Deus, nos defender, nos proteger. Mensagem do Papa Francisco para o Dia Mundial dos Pobres. Estimados ouvintes desse programa da RU sobre doutrina social cristã, começamos hoje a reflexão sobre mais um tema, que é essa mensagem do Papa Francisco para o Dia Mundial dos Pobres, este ano, que será no dia 18 de novembro de 2018, em todo o mundo, também aqui no Brasil, nós vamos celebrar esta data, né? Então o Papa preparou já no mês de junho esta mensagem que nós temos aqui na íntegra. Tem diversas questões assim muito bem colocadas aqui pelo Papa, que nos podem ajudar a refletir, né, como nós podemos nos dispor também a fazer a nossa parte para devolver a dignidade a essas pessoas, né? Pobres, como nós falamos, não são apenas aqueles, né, mendigos de rua, não. São pessoas que, por uma razão ou outra, perderam coisas importantes na sua vida, né? E que, sobretudo, não se sentem devidamente respeitados na sua dignidade, né? Podem até ter coisas materiais, mas falta-lhes esse reconhecimento. Então, toda essa dimensão de pobreza nós queremos acolher. Isso o Papa comenta neste seu discurso, que é bastante longo. Nós vamos agora, hoje, tratar a primeira parte dessa mensagem, e num próximo programa vamos ver a segunda parte. Né? A Gabi está de novo conosco. Olá. Né? E tu quer dizer uma palavrinha? Eu acho que você vai também fazer um pouquinho de contrapartida da parte dos ouvintes, né? Sim, fazer algumas considerações e indagar um pouco sobre, né? Sobre isso coisas, questões que possam surgir. Isso, muito bom. Então, aí a gente pode dialogar um pouco sobre essa mensagem do Papa Francisco, né? Então, numa primeira assim, introdução a essa mensagem, que está também na internet, quem acessar lá no Vaticano já vai encontrar essa mensagem até em português, né? E a primeira observação, então, é que é o segundo ano que nós vamos ter este Dia Mundial do Pobre, né? No ano passado, o Papa lançou essa iniciativa, né? Em muitos lugares do mundo, já para aquele dia, foi feito algo assim, um gesto concreto de atenção ao pobre, até para despertar mais. Puxa, não sabia que tem toda essa pobreza aqui no meio de nós, todas essas pessoas com dificuldade. Pronto, refugiados e coisas assim. Então, pessoas assim. Então, foi o segundo ano, né? A segunda ocasião em que a igreja no mundo inteiro vai celebrar esse Dia Mundial dos Pobres, do pobre, que vai ser no dia 18 de novembro de 2018, né? Que é o penúltimo ano, né, do ano eclesiástico, né? No dia seguinte, domingo seguinte, pelo último domingo, penúltimo. O último domingo do ano eclesiástico, né? Então, 18, 25, isso é o dia de Cristo Rei, o dia dos leigos, e o seguinte já começa o Advento, né? Então termina, né, o ano litúrgico termina no dia 25 desse ano, né, com a festa de Cristo Rei, é o 34º domingo do tempo comum. E o 33º domingo, né, é dedicado então ao Dia Mundial dos Pobres, né? Então, essa é a data que o Papa escolheu para esse evento. Então, nesse texto, o Papa Francisco medita sobre um versículo do Salmo 34. Esse pobre grita e o Senhor o escuta. Este pobre grita e o Senhor o escuta. Que pode significar esta frase, este texto da Escritura para o nosso contexto, para o nosso mundo? Quem são os pobres que gritam e quem é que escuta o grito deles, né? O Senhor Deus escuta. Quem somos nós e como fazemos nós também para nos colocarmos na escuta dos pobres? Para escutar os pobres, destaca o Santo Padre, é do silêncio da escuta que precisamos para reconhecer a voz deles. Se falamos demasiado, não conseguiremos escutá-los. Muitas vezes
tenho receio que tantas iniciativas, apesar de meritórias e necessárias, diz o Papa, estejam mais orientadas para nos satisfazer a nós mesmos do que para acolher realmente o grito do pobre. Né? Eu quero depois pôr no meu relatório, fizemos tanta distribuição disso, daquilo, né? E nós estamos na frente, mas não vamos nem lá para saber dos pobres o que eles realmente precisam. Claro que eles precisam de comida e roupa. Isso a gente faz, e faz bem, né? Colaborar com isso. Mas quem pode, e muitos de nós podemos, ir um pouco mais a fundo, né? Por exemplo, tudo que diz respeito à sua integração, à sua dignidade, à saúde e à educação dos filhos, tudo isso que a gente sabe que às vezes a carência é muito maior do que aquela imediata que a gente atende, faz bem em atender, todo mundo precisa comer, todo mundo precisa ter uma roupa, né? Mas precisamos ir mais longe, diz o Papa, né? Então, o Papa assegura a resposta de Deus ao pobre é sempre uma intervenção de salvação para cuidar das feridas da alma e do corpo, para repor a justiça e para ajudar a recuperar uma vida com dignidade. A resposta de Deus é também um apelo para que quem acredita nele possa proceder de igual modo, dentro das limitações do ser humano, né? Então, o Papa ainda também esclarece o sentido dessa data. Aí tem uma citação, eu vou pedir a Gabi que leia para nós este pequeno texto em que o Papa explica qual é o sentido da data de ter um Dia Mundial do Pobre. O Papa diz então que o Dia Mundial dos Pobres pretende ser uma pequena resposta que, de toda a Igreja, dispersa para todo o mundo. É dirigida aos pobres de todos os tipos e de todas as terras, para que não pensem que o seu grito tenha caído no vazio. Provavelmente é como uma gota de água no deserto da pobreza, e, contudo, pode ser um sinal de partilha para com os que estão em necessidade, para sentirem a presença ativa de um irmão e de uma irmã. Não é um ato de delegação que os pobres precisam, mas do envolvimento pessoal de quem escuta o seu grito. A solicitude dos crentes não pode limitar-se a uma forma de assistência, mesmo se esta é necessária e providencial num primeiro momento, mas requer aquela atenção de amor. Isso também está no Evangelho Gáudio, né? Sim. E que honra o outro enquanto pessoa e procura o seu bem. Muito bem, Gabi. Então, acho que essa passagem esclarece bem qual é o sentido maior, né? Não é só para naquele dia fazer alguma coisa boa. Ótimo, vamos fazer. Mas deve despertar-nos para as múltiplas dimensões do que deve ser esta inserção, né, social dos pobres. Sim. Inserção social dos pobres. Não é só ajuda imediata, mas toda uma política. Isso vai demanda também, por exemplo, políticas públicas. Nós temos que depois dizer, muito bem, nós vamos até aqui. Mas quem tem que cuidar também de toda essa dimensão são essas políticas, né, que devem ser criadas. Algumas nós já temos, graças a Deus. É importante mantê-las, e temos que batalhar por isso. Sim. Né? E, quem sabe, criar alguma nova política que venha atender novas demandas, novas necessidades. E pensando num aspecto menor, assim, de cada um de nós, pensar como que a gente pode fazer alguma coisa a respeito, sempre há uma maneira ou outra em que a gente pode se doar um pouquinho e ajudar nessa integração e acolhimento dessas pessoas. Como o senhor já falava num programa anterior de uma moça evangélica que recebia recebe ainda, né, os presidiários na casa dela, para que eles possam fazer uma inserção de volta na sociedade de uma maneira mais humanizada, né? E com mais dignidade. Então, é interessante ver que, assim como ela, cada um de nós, de outras formas, ou até da mesma, pode sim ter um impacto na vida dessas pessoas. Muito bem observado. Eu acho que esse é o sentido do Dia Mundial do Pobre, porque a gente se desperte, começa a refletir, né? Em que nós podemos... Aí, por exemplo, existe o voluntariado, né? Só para dizer, Gabi, ao que você falava, existem pessoas que dizem, olha, eu posso dar toda semana 2 horas de mim, do meu tempo livre, sábado, domingo, não sei o que, à noite, eu tenho um tempinho, eu vou estar
Então, tem uma organização que precisa de ajuda, né? A APECAM, por exemplo, que diz pessoas que vão lá recolher as ajudas para os cancerosos. Eu me disponho a dar 2 horas por semana para fazer essas visitas domiciliares. Tem gente que faz isso. Sim. E assim em tantos outros lugares. É o voluntariado. Né? Então, digamos, voluntários, segundo as normas do voluntariado, consideradas pessoas que normalmente dão um certo número de horas por semana ou por mês para o serviço gratuito ao próximo. Né? As pessoas carentes, as situações que precisam. E, em geral, são coisas organizadas, né? Associações que precisam de mão de obra, precisam de pessoa voluntária que colabore. Então, você falava bem, nós temos que pensar nosso modo de dar a nossa pequena contribuição. 2 horas por semana não é tanto, mas é importante. Pode fazer diferença. Para nós pode não parecer, né? Tanto, mas para outra pessoa vai ser. Então, agora vamos ver um pouquinho mais detalhadamente essa mensagem na íntegra, as mensagens do Papa Francisco para o segundo Dia Mundial do Pobre. Né? Então, nós vamos ver aqui, né, essa condição dos pobres, nós vamos ver a escuta do pobre, né? E aí, né, o grito do pobre, né, e depois a resposta, né, que Deus dá e que o pobre espera, né, e a libertação que ele aguarda, que ele sonha também poder receber. Né? Então vamos ver essas dimensões que são abordadas com muita propriedade nesse documento. E vejam como isso tudo tem a ver com a nossa doutrina social cristã. Né? Que ela não é só feita de grandes princípios, que nós já vimos aqui nesse programa, mas agora está se ver como aplicar isso na realidade, né? Em relação, sobretudo, aos mais fragilizados da nossa sociedade. Né? Então, o texto que o Papa escolheu esse ano para comentar nessa sua mensagem é do Salmo 34, versículo 7. Esse pobre grita e o Senhor o escuta. As palavras do salmista tornam-se também nossas no momento em que somos chamados a encontrar-nos com as diversas situações de sofrimento e marginalização, em que vivem tantos irmãos e irmãs nossos, que estamos habituados a designar com o termo genérico de pobres. Então, vejam, pobre não é só o mendigo da rua. São todas as pessoas com alguma carência insatisfeita e que não conseguem sozinhos dar conta. Né? Que pode ser até um vizinho nosso que entrou numa depressão. Sim. E que tu possas dar aquela presença lá. Né? Quem escreve essas palavras não é estranho a essa condição, né? De estar aí buscando, né, ouvir o grito do pobre. Bem pelo contrário, faz a experiência direta da pobreza, né? E apesar disso transforma num cântico de louvor e de agradecimento ao Senhor. Este é o salmista, né? Ele está escrevendo essas palavras, ele fez a experiência da pobreza, né, de ter que gritar a Deus, e Deus o escutou. Também a nós hoje, imersos em tantas formas de pobreza, este Salmo 34 permite que compreendamos quem são os verdadeiros pobres, para os quais somos chamados a dirigir o nosso olhar, para escutar seu grito e conhecer suas necessidades. Como eu disse, pode ser até o vizinho do nosso lado, pode ser um amigo que a gente tem, ou pode ser pessoa desconhecida, mas que de repente eu topo na minha frente e vejo que ele tem uma necessidade onde eu posso colaborar, eu posso ajudar. É-nos dito, antes de mais, que o Senhor escuta os pobres que clamam a Ele, e é bom para com os que nele procuram refúgio. Deus é bom para aqueles que procuram refúgio em Deus, com o coração despedaçado pela tristeza, pela solidão e pela exclusão. E Deus escuta os que são espezinhados em sua dignidade. E, apesar disso, tem a força de levantar o olhar para as alturas, para receber luz e conforto, né, daquele que é o que nos criou e nos colocou nesse mundo por algum motivo. Né? Escuta os que são perseguidos em nome da falsa justiça. Né? Existem também, às vezes, falsas justiças. Oprimidos pelas políticas indignas desse nome, e atemorizados pela violência. Tanta violência, meu Deus, também aqui na nossa cidade. Mesmo assim, sabem que tem em Deus o seu Salvador.
O que emerge dessa oração é, antes de mais, o sentimento de abandono e de confiança num Pai, num Deus que é Pai e que escuta e acolhe o nosso gemido. Em sintonia com essas palavras, podemos compreender mais a fundo o que Deus proclamou com a bem-aventurança. Qual é essa bem-aventurança, Gabi? Pode ler para nós a bem-aventurança? Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Isto, né? Então, é a bem-aventurança que nos faz lembrar que esses pobres, né, que são vários tipos de pobres, né, e que compõem a sua confiança em Deus, eles vão sim receber este reino, essa entrada numa outra dimensão da vida, e que é com a presença e com o amor de Deus que eles vão experimentar. Isso também através da ajuda dos irmãos, né? Então, em virtude dessa experiência única, sob muitos aspectos, imerecida e impossível de se exprimir plenamente, essa experiência de sentir Deus como nosso Pai e o nosso defensor, sente-se, no entanto, o desejo de a comunicar aos outros. Eu não quero só essa proteção de Deus para mim, antes de mais, aos que, como salmistas, são pobres, rejeitados e marginalizados. Com efeito, ninguém pode sentir-se excluído pelo amor do Pai, né? E que esse Deus que nos ama, especialmente no mundo que frequentemente eleva a riqueza ao primeiro objetivo e que faz com que as pessoas se fechem sobre si mesmas, né? Essa famosa observação que o Papa já fez várias vezes, o dinheiro está aí, muitas vezes vira um ídolo, né? E muitos se deixam governar pelo dinheiro, quando o dinheiro está aí para servir e não para governar. Se o governo começa a governar, só vejo o dinheiro passa por cima dos outros, não, aí não dá. O dinheiro é necessário, o dinheiro é um instrumento importante para nós termos as coisas necessárias, em primeiro lugar, para nós e para os outros, né? Mas o dinheiro deve servir. Nós também nos servir apropriadamente do dinheiro, né? E não deixar que o dinheiro governe. Então, aí então o Papa passa então, a partir dessa visão, assim, desse salmo, de quem grita, né, o pobre que grita a Deus, os vários tipos de pobres que gritam a Deus, então Deus escuta. Né, então diz assim, Deus grita e o Senhor escuta. Então nós temos aí 3 verbos, né, que exprimem o sentimento das pessoas que se põem a clamar a Deus, mas estão clamando também para os outros, clamando para nós. Também. Esse grito tem que chegar aos nossos ouvidos, né? O grito, né? O Salmo caracteriza por 3 verbos, diz aqui essa mensagem do Papa Francisco por o Dia Mundial do Pobre. A atitude do pobre em relação com Deus. Antes de mais, é gritar. Condição de pobreza não se esgota numa palavra, mas torna-se um grito que atravessa os céus e chega até Deus. O grito desses milhões, desses 58 milhões, 60 milhões de refugiados no mundo todo. Refugiados por guerras, refugiados por cataclismas, refugiados ambientais. Não tem mais condições de viver lá. A seca tomou conta daquela região e o povo não tira mais a subsistência lá, tem que fugir. Em vários lugares do mundo nós temos refugiados ambientais, né? Além dos refugiados de guerras e de cataclismos, que são terremotos, são outros tufões, etc., né? São pessoas que talvez possam até voltar, né? Mas esses refugiados ambientais é difícil eles retornarem enquanto não mudarem as condições climáticas da sua região, né? Que exprime o grito, esse grito a Deus, né? Esse grito exprime o grito dos pobres, que não seja o seu sofrimento e a sua solidão e a sua desilusão e a sua esperança. Qual é o sofrimento, a desilusão e a esperança do pobre? Podemos perguntar-nos como é que esse grito, que sobe até a presença de Deus, não consegue chegar aos nossos ouvidos e nos deixa indiferentes e impassíveis. Num dia como este, somos chamados a fazer um sério exame de consciência. Esse Dia Mundial do Pobre nos deve levar a refletir, de modo que a compreender os nossos, que somos verdadeiramente capazes de escutar os pobres, né? É o silêncio da escuta que precisamos para reconhecer a voz deles. Se falamos demasiado, não conseguimos escutá-los. Muitas vezes tenho receio, diz o Papa, né, que
tantas iniciativas, apesar de meritórias e necessárias, estejam mais orientadas para nos satisfazer a nós mesmos do que para acolher realmente o grito dos pobres. E nesse caso, no momento em que os pobres fazem ouvir o seu grito, a reação não é coerente, não é capaz de entrar em sintonia com as condições deles. O que eles estão pedindo? O que eles estão reclamando, né? Estamos, então, tão presos na armadilha de uma cultura que obriga a olhar-se no espelho. Eu quero ver-me muito bonito, então vou dizer, eu também faço alguma benemerência, né? alguma filantropia. E então, acudir de sobremaneira a si mesmo, né? Ela vai, no fim, nos beneficiar nós, que ficamos bonitos no quadro, né? Que se considera um grito de altruísmo, que se considera que um grito de altruísmo pode ser suficiente. Achamos que isso aí, por deixar satisfeitos, nos deixar satisfeitos, mas deixar insatisfeitos aquele pobre, só com aquilo lá não, sem se deixar comprometer diretamente, né? Isso é um grande desafio, né, Gabi? Porque aí é realmente uma análise de consciência, realmente, cada um. Saber se realmente está sabendo ouvir e ver a real necessidade daquele pobre, ou se está fazendo algo por mero capricho. Capricho, é verdade. Então, esse é o primeiro grito, né? A primeira palavra é o grito. Segundo, é o verbo responder. Nós temos ainda alguns minutos, então vamos ainda ver um pouquinho isso aqui. Antes de terminar esse bloco aqui nosso, o Senhor, diz o salmista, não só escuta o grito do pobre, como também responde. Deus responde. Sua resposta, como está atestado em toda a história da salvação, é uma participação cheia de amor na condição do pobre. Cheia de amor por esse pobre. Foi assim quando Abraão apresentava a Deus o seu desejo de ter uma descendência, apesar de ele e Sara, já idosos, não terem filhos. Aconteceu quando Moisés, através do fogo de uma sarça ardente, né, que ardia, né, sem se consumir, recebeu a revelação do nome divino e a missão de tirar o povo do Egito, da escravidão do Egito. E esta resposta confirmou-se ao longo de todo o caminho do povo de Deus no deserto, quando sentia os flagelos da fome e da sede, e quando caía na pior miséria, que é a da infidelidade à aliança e da idolatria, né? Então, a resposta de Deus ao pobre é sempre uma intenção de salvação para cuidar das feridas da alma e do corpo, para repor a justiça e para ajudar a recuperar uma vida com dignidade. A resposta de Deus é também um apelo para que quem acredita nele possa proceder de igual modo dentro das limitações do ser humano. Então, como é que o Dia Mundial do Pobre pretende dar essa resposta? Você pode ler isso? O Dia Mundial do Pobre pretende ser uma pequena resposta de toda a igreja dispersa por todo o mundo. E ela é dirigida aos pobres de todos os tipos e de todas as terras, para que eles não pensem que o seu grito tenha caído no vazio. Como eu estava falando antes já, né? É uma gota d'água no deserto da pobreza. Mas mesmo assim, ela pode ser um sinal de partilha para que essas pessoas que estão em necessidade, para eles sentirem a presença ativa de alguém na vida deles. Não é um ato de delegação que os pobres precisam, não é o fazer por fazer ou fazer por um capricho. Eles querem sentir realmente aquilo que tu está fazendo, baseado na necessidade deles. Eles querem mais o desenvolvimento pessoal de quem escuta o seu grito. A solicitude dos crentes não pode limitar-se a uma forma de assistência, mesmo que essa seja realmente uma providência necessária no momento, ou a primeira providência a ser tomada ali. Mas ela requer atenção de amor, que honra o outro enquanto pessoa e procura o bem dele. Muito bem, Gabi. Eu acho que você tocou no nervo do sentido desse Dia Mundial do Pobre, né? Que é para realmente nos despertar para a dimensão mais ampla do que significa a promoção, a integração social do pobre, né? Que não só aquela assistência necessária, imediata. Todas as dimensões temos que ser envolvidas. E no ano que vem nós vamos ter na campanha Fraternidade sobre as políticas públicas. Sim. É uma das coisas que acho que temos uma via a ser trilhada para realmente promover o bem
desses pobres de uma maneira mais consistente, mais global, através de certas políticas que venham beneficiá-los, onde, por exemplo, eles possam começar a aprender, ter cursos, ter formação, ter todo tipo de assistência que possa promovê-los, devolver-lhes dignidade e a capacidade de eles mesmos gerar a sua renda e de serem considerados como pessoas, né, integralmente e com respeito. Então, meus irmãos, minhas irmãs, nós agradecemos a sua atenção. Nós estamos chegando ao final desse bloco, em que nós comentamos a primeira parte desta mensagem do Papa Francisco para o Dia Mundial dos Pobres. Esse dia que vai ocorrer no dia 18 de novembro desse ano. E nós ouvimos, então, que o Papa comenta essa mensagem, esse texto, né, da Bíblia, né, esse pobre gritou e Deus o ouviu. Então, o que é o grito do pobre e o que é a escuta, não só de Deus, de nós também, do grito do pobre. Então, pense nisso, meu irmão, minha irmã. Enquanto nós nos despedimos, desejamos alegria e a bênção de Deus na sua vida. Obrigado, Gabi. Obrigada, Padre. Obrigado, ouvintes. E vamos para, na próxima, retomar também ainda esse tema. Luz na frente, paz na guia, Deus que me alumia. Seja um missionário da evangelização. Participe do Clube do Ouvinte. Um oferecimento Rádio Universidade, uma emissora da Arquidiocese de Pelotas. Dos inimigos da vida, vem, ó Deus, nos defender, nos proteger. Vem.